Amém. Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 44. Quem encontrou, diga célula. Amém. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quero que você abra comigo também em João, capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fale comigo, obras maiores. Amém. Nós estamos ministrando sobre a cultura do reino de Deus. Eu estava refletindo, sobre o reino de Deus, e estava pensando assim: meu Deus, nós vamos ter que fazer essa série o ano inteiro, vai ter que começou, agora vamos ter que continuar 2016, eu acho que os 52 domingos, ou 57 domingos que tem no ano, porque o reino de Deus é muita coisa, tem coisa no reino de Deus. Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração para a gente ministrar hoje é dentro desse texto de Mateus, capítulo 13. Às vezes a gente tende muito a complicar as coisas. Já conheceu pessoas que começam a complicar o negócio? Pessoas que pegam um negócio simples e têm a habilidade de complicar, de tornar aquele negócio simples complicado. E a Bíblia está nos mostrando que o reino de Deus ele é muito simples. O reino de Deus ele é muito simples. Eu vou resumir, por exemplo, o reino de Deus para você em 2 palavras: obedecer a Deus. Obedecer a Deus está dentro do princípio do reino de Deus. Vou resumir de novo o reino de Deus em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é simples? Amar a Deus acima de tudo e amar nosso próximo como a nós mesmos. Então o reino de Deus é muito simples. O reino de Deus que nós vamos viver na integridade, quando a gente for chamado pelo Senhor, lá no céu, ele já pode também estar sendo vivido aqui na terra, porque nós já fazemos parte do reino de Deus. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, nós já fazemos parte. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Você faz parte do reino de Deus, não porque você faz parte dessa igreja, mas porque você entregou a tua vida para Jesus. Então você faz parte do reino de Deus, você pertence a Ele, e agora então você começa a também receber as responsabilidades desse reino, e você também começa a receber os benefícios desse reino, e tudo vem através de você. E é por isso que quem está no reino de Deus é focado em uma coisa: servir ao Senhor de todo o coração. Não pode ser focado em outras coisas. No reino de Deus não tem tesouro maior. A Bíblia chega a dizer para a gente não acumular tesouro nessa terra. Você conhece pessoas que acumulam tesouro nessa terra? Conhece ou não? Esconde o dinheiro lá debaixo do colchão, bem escondidinho lá no banco, uma conta fora do país. Tem pessoas que acumulam tesouro nessa terra? Não tem pessoas até que se preocupam com o que vai fazer com o tesouro que ela acumulou na terra depois que ela morrer? Não tem pessoas assim que ficam se preocupando? Meu filho não vai cuidar bem do que eu conquistei, tal pessoa não vai conseguir, eu quero levar junto, quando eu morrer, você enterra eu junto com esse dinheiro aqui. Bota alarme, bota cerca elétrica, está acumulando tesouro aqui, e já sabe que não vai poder levar, porque lá no céu, a Bíblia chega a dizer que o chão é de ouro, as ruas são de ouro, os muros de cristais, das pedras mais preciosas.
O que o Senhor está querendo mostrar para a gente sobre isso? Está querendo dizer que aquilo que tem valor para nós aqui nessa terra, não tem valor lá no céu. Lá é aquilo que a gente vai pisar em cima. É aquilo que não tem um valor de ter que ficar escondido, guardado às 7 chaves. Agora tem algo que é muito valoroso lá na terra, lá no céu. E o que é muito valoroso lá no céu, sabe o que é? Olha para o teu irmão e fala assim: é você que é valoroso lá. É você que tem um grande valor lá. Não é simples, meu querido. Então o reino de Deus não é a roupa que você veste, não é o tipo de cabelo que você usa. O reino de Deus não é o tipo de idioma que você fala, ou em que lugar que você mora, ou que família que você pertence. O reino de Deus é você viver para Ele. Não importa como você está, você fala: eu quero viver para o Senhor. E aí Deus começa a transformar a sua vida, começa a mudar a sua vida. Quando eu namorava a Márcia, depois que eu me converti, tinha um livrinho. Eu até emprestei para alguém esse livro há muito tempo atrás, não sei nem onde ele foi parar. Deve estar abençoando a vida de alguém aí. Chama Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. E lá tinha um testezinho de personalidade, e eu resolvi fazer aquele testezinho, para ver o tipo de personalidade que a gente tem. Lá fala de 4 personalidades: aqueles que são coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. E eu me lembro que eu fiz aquele negócio e deu um tipo de personalidade. Passado algum tempo já vivendo com Deus, eu voltei a fazer aquele testinho de personalidade. Passaram alguns anos, deu totalmente ao contrário. Eu falei: ué, o que está acontecendo? E eu tenho certeza, se eu for fazer esse teste hoje, é totalmente ao contrário. Se for comparar a minha vida com há 15 anos atrás, antes de eu conhecer Jesus, eu era uma outra pessoa totalmente diferente, a cabeça era totalmente diferente. Porque Jesus vem mudar aquilo que Ele mais ama, as nossas vidas. E é por isso que você está aqui, para viver para o reino de Deus. E uma das coisas que você tem que entender para você servir a Deus, você veio aqui, eu tenho certeza, a não ser que você está aqui para agradar alguém, porque quando eu comecei na igreja também eu fui para agradar alguém. Eu fui para agradar minha namorada. Falei assim, minha namorada começou a pegar no meu pé, eu falei: eu vou para a igreja. Então tá bom. Depois de uns 2 anos de insistência, eu fui. Passou uns 2 anos insistindo, e eu fui. Eu fui por insistência e fui para agradar alguém. Eu sempre conto para o pessoal, talvez já ouviu isso aí, que principalmente quando a gente se desentendia, se você já namorou, você sabe que às vezes o namorado se desentende, e às vezes o culpado é você. O que eu fazia? Eu ia no culto, e eu saía do culto cantando aquela música que cantou na igreja. A Márcia, meu Deus do céu, pirava o cabeção. Falava assim: agora ele se converteu, agora ele virou crente. E aí ela me perdoava. Olha o macetezinho para quem quer ser mentiroso, tá vendo? Agora, você acha que Deus se agradava de mim? Estava na igreja, estava vindo na igreja. Agora chegou o momento que o papai do céu me pegou no colo e falou assim: agora eu vou te ensinar. Vai chegar a hora que o papai do céu vai te pegar também. Vai chegar a hora que Jesus vai falar assim: vem cá, peguei você, vem aqui. Quando você menos perceber, você está envolvido pelo amor de Deus, e o amor de Deus começa a constranger seu coração. E aí você começa a entender a razão, o propósito da sua vida. Porque há muitas pessoas que não sabem o propósito, a razão da vida delas, e elas vivem pensando: agora eu vou ser advogado, agora eu vou ser engenheiro, não, agora eu vou abrir uma loja, não, agora eu vou casar com essa mulher, agora eu vou casar com essa outra, não, agora eu vou ter filho. E não acha o propósito da vida dele. Agora eu vou torcer para o Corinthians. Você repreende, fala: está amarrado em nome de Jesus. Está sendo campeão, agora você é corintiano. Aí daqui a pouco é outro time, agora você é palmeirense agora. Agora eu não vou nem falar do São Paulo, porque o negócio está feio. É melhor você não ser. Porque não tem propósito na vida. Porque a partir do momento que a gente entende o reino de Deus, nós entendemos que não somos mais nós que vivemos,
É Jesus que vive em nós. Se é Jesus que vive em nós, por que a gente está querendo viver nesse reino ainda preocupado com a nossa vida? Preocupado com aquilo que nós somos, até mesmo com a nossa imagem. Porque muitas pessoas deixam de buscar a Deus pensando assim: o que os outros vão pensar de mim? Se eu for lá na igreja, se eu for numa célula, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu me verem orando, me verem buscando a Deus, o que vão pensar de mim? Assim era Nicodemos, um homem muito importante. A Bíblia fala sobre ele em João capítulo 3. Tinha vergonha de Jesus, porque senão ele tinha ido cara a cara com Jesus durante o dia. Foi de noite, escondidinho, perguntar para Jesus algumas coisas que ele tinha curiosidade. Ele sabia que era o melhor caminho, mas ele não tinha coragem de assumir o melhor caminho. E no reino de Deus, nós precisamos ter coragem, porque sabe o que é o reino de Deus? Ele é simples, igual um painel de Jeep. Pode anotar essa frase aí: o reino de Deus é simples, igual um painel de Jeep. Tem aqueles carros que você entra dentro que parece um avião, não parece? Tanto botão, você tem até medo de encostar no carro. Quem já entrou num carro assim que quando está de noite acende aquele monte de luz assim, você não sabe nem o que apertar? Agora o painel de um Jeep, como que é? Simples. Eu conheço gente que até dirigiu o Jeep, né, para conquistar a namorada, largava o Jeep andando, descia do Jeep e corria atrás do Jeep depois. Não tinha problema, não tinha... O Jeep você conserta ele com arame e um alicate, é igual motor de Fusca. O reino de Deus também é simples, viver com Deus é simples. Só que às vezes a gente começa a perder tempo na nossa vida, porque a nossa vida já é vida com Deus, em bobagem. Então, primeira coisa, se você quer viver no reino de Deus, a cultura do reino de Deus, na cultura do reino de Deus não há tempo para perder com bobagem. Perder tempo com coisas que não vale a pena. Perder tempo com coisas que as pessoas estão dizendo de você. Perder tempo com aquilo que o outro fez para você. Perder tempo com aquele cincão que você emprestou para aquele teu amigo. E ele falou que ia devolver no outro fim de semana. E você é doido para tomar uma coca. E agora não tem mais o cincão. E você fica perdendo tempo, amargurando seu coração, por causa dessas bobagens. Perdendo tempo com picuinha. Sabe o que é picuinha? O nome já diz, né? Picuinha, uma coisinha pequenininha, que a gente tem a habilidade de transformar numa tempestade. A gente pega aquela gotinha de água e transforma numa tempestade, como se aquele negócio fosse o fim do mundo. Bobagem. Diz para o teu irmão: não perde tempo com bobagem. A gente se desentende por bobagem. As famílias se desentendem por bobagem. A gente perde tempo na nossa vida com Deus por bobagem. A gente deixa de ganhar com Deus por causa de bobagem. Porque a gente não quer perdoar, porque a gente está nos propósitos errados da nossa vida, perdendo tempo. Bobagem. Estamos perdendo tempo. Daí às vezes a pessoa vai chegar lá no final da vida dela, ela vai pensar: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Que eu perdi tanto tempo com bobagem. Você já prestou atenção no sorriso do seu filho? Você já prestou atenção na sua família? Você já prestou atenção que Deus criou sua vida para a glória dEle? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã é um dia melhor da semana, não é verdade? Não é o melhor dia da semana? Vou falar de novo, você vai dar um glória a Deus para animar mesmo. Então amanhã é segunda-feira, é o melhor dia da semana. Aquele dia que você acorda mais feliz. E você já está combinando, já fala assim: amanhã vou acordar mais cedo ainda, eu vou para a torre orar, depois que eu vou trabalhar, porque eu não quero perder meu tempo com bobagem. Tem até uma música que a gente canta que diz assim, eu gosto desse refrão, fala assim: não tenho tempo para perder com ressentimento. Não tem mais tempo.
A gente não tem mais tempo, meu querido, para ficar perdendo tempo com ressentimento, com aquilo que o outro falou de nós, aquilo que alguém publicou do Facebook dando uma indireta para nós. Ai, aquilo que o fulano de tal fez, que não falou de mim. Não temos mais tempo a perder com ressentimento, com picuinha. Nós precisamos alinhar o propósito da nossa vida, e nós precisamos descobrir quem é o nosso tesouro. O nosso tesouro é Jesus, e nós nascemos para agradar a Ele. Por isso mesmo que semana passada nós oramos aqui por todas aquelas pessoas que querem ser pastores do Senhor, lembrando, pastores do coração, porque quem tem o coração de pastor, ele fala assim: eu não vou perder o tempo com ressentimento, eu não vou perder tempo com coisas bobas, eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo que não leva a nada, não edifica a minha vida. Tem coisas que você faz que não acrescenta nada na sua vida? Tem coisas que você faz durante o seu tempo que não acrescenta nada na sua vida, pelo contrário, dá prejuízo. Isso aí, meu querido, tira da sua vida. Quando a gente lê em Mateus, a gente vê que alguém encontrou um tesouro. Alguém encontrou um tesouro de grande valor. A gente tem dois textos, um que fala sobre um campo e um que fala de uma pérola. E o interessante é que naquele que fala que alguém achou algo de grande valor que queria comprar, mas tem alguém nessa história que está vendendo também. Um está comprando, porque achou o grande valor, e o outro está vendendo, porque perdeu o valor para ele. Sabia que o reino de Deus também pode perder o valor para você? Se você não se apaixonar por Jesus, o reino de Deus também pode perder um valor para você, pode perder o real valor para você. O reino de Deus acaba perdendo o valor para aquelas pessoas que não se apaixonam pelo Senhor, para aquelas pessoas que não amam ao Senhor de todo o coração, aquelas pessoas que não desejam viver para Jesus de todo o coração. No reino de Deus também, meu querido, em Mateus 6, versículo 25, fala sobre algo que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida há alguns dias. No reino de Deus não há ansiedade. No reino de Deus não há nenhuma sequer ansiedade, porque a ansiedade faz mal para nós. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pela vossa vida, porque você está falando, o pastor está dizendo que não é para a gente ficar se preocupando com a vida, mas e aí? O que eu vou fazer da minha vida? O Senhor está dizendo para você: confie em mim. Se você entregar a sua vida para mim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua vida. Porque a ansiedade leva a gente para precipitação. Quando a gente está ansioso, normalmente a gente toma decisões erradas, a gente age precipitado, não é verdade? Quando a gente está muito ansioso, e a gente, não, vou ter que resolver, é nessa hora que a gente toma uma decisão errada, é nessa hora que a gente age precipitadamente. E a Bíblia diz que a precipitação traz a ruína sobre a nossa vida. Em Provérbios diz isso. Quando a gente age precipitadamente, a pessoa precipitada traz ruína, traz destruição sobre a vida dela. Então você precisa entender que o seu coração não pode ficar ansioso por coisa alguma. Tem alguma coisa que está te deixando ansioso por essa semana que está por vir? Alguma coisa que está te preocupando? Alguma coisa que está inquietando o seu coração? Coloca nas mãos do Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Salmo diz isso: entrega teu caminho ao Senhor. No reino de Deus não tem espaço para ansiedade. A ansiedade sempre traz precipitação, e a precipitação a ruína. Se você continuar andando na ansiedade, você vai errar e muito. Se você quer crescer, meu querido, eu li um texto que fala sobre obras maiores, que nós precisamos
que Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Agora, conforme o nosso crescimento, conforme a nossa caminhada com Deus, conforme o nosso tempo com Deus, conforme o nosso crescimento até físico, vai aumentando as pressões da nossa vida também, não é verdade? Não aumenta as pressões? Então, obras maiores também traz pressões maiores. Mas o Senhor te preparou para isso. O Senhor preparou você para você não andar ansioso. Bota a mão no seu coração. Diga assim: aquieta-te, coração. Amém. No reino de Deus, meu querido, eu quero que você abra comigo em Gálatas. No reino de Deus, os frutos do Espírito Santo, eles são na sua plenitude. Plenitude é aquilo que é completo. O que é pleno é algo que é completo. Lá no céu não existe pessoa irada. Lá no céu não existe pessoas que se prostituem, que adulteram. Lá no céu não tem pessoas que são invejosas. Lá no céu não tem o pecado. É o fruto do Espírito na sua plenitude. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quais são os frutos do Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguma dessas coisas aqui está faltando na sua vida? Quem aqui, alguma dessas coisas está faltando na sua vida? Dessa listinha aqui. Quem aqui já está completo nessa lista aí? Opa, eu já ia pedir até para você orar por mim, né, no final do culto. Se está completo. Agora tem os frutos da carne também. Talvez aqui a gente se identifique mais, né? Vamos lá, o versículo 19, perdão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso aqui pertence às obras da carne, mas no reino de Deus, o Senhor quer gerar na nossa vida aquilo que está no versículo 22. Por isso que eu falei aqui da minha vida, que quando eu me converti, minha personalidade começou a mudar. Minha maneira de sentir as coisas começou a mudar, minha maneira de ver as coisas começou a mudar. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a tomar conta do meu coração. Ainda há muito para fazer. A obra não está completa. Tem muito para fazer na sua vida ainda? Agora, essa obra só é completa quando a gente se torna pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Sabe por que você continua uma pessoa irada? Porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Sabe por que você continua ciumento? Ciumento? Porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Sabe por que você continua se prostituindo? Ou vivendo na idolatria? Ou sendo um feiticeiro? Ou vivendo na inimizade? Porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Porque quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, você começa a amar. O primeiro fruto vem o amor. Você começa a ser uma pessoa feliz, porque essa alegria ninguém pode roubar de você. Mesmo diante da dificuldade, você consegue sorrir e confiar. Você dobra o seu joelho e sabe que o Senhor está cuidando de você. Você consegue ter paz, mesmo diante da tempestade. Tem uma história, John Wesley conta essa história, que uma viagem que ele fez. John Wesley era um pastor que começou esse movimento da igreja metodista lá na Inglaterra, e ele veio como missionário da Inglaterra para os Estados Unidos, e veio de barco, e o barco enfrentou uma grande tempestade no caminho, e no meio da tempestade, ele estava ali morrendo de medo de morrer. Já sentiu medo de morrer? Mas ele olhou e viu algumas pessoas que estavam diante da tempestade, reunidas, e o barco, imagina a tempestade, aquele barco, bluff, e um para lá e outro para cá, e eles ali cantando louvores.
Já pensou? Cantando louvores. E aquilo indignou o coração dele. Ele chegou e perguntou para um daqueles lá: como vocês conseguem? Nós temos certeza que o Senhor está com a gente, certeza da nossa salvação. Então, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então a paz vem e toma conta do nosso coração. Isso faz parte do reino de Deus. É simples, meu querido. Você precisa apenas se encher do Espírito Santo cada vez mais. Agora, você não vai se encher do Espírito Santo só vindo aqui no domingo, ou só vindo aqui na quarta, ou só participando de uma célula, e você não querendo nada com Jesus. Você não vai ser cheio do Espírito Santo assim. Você vai ser cheio do Espírito Santo se você decidir morrer para esse mundo e viver para Jesus de verdade. E você começar a se apaixonar por Ele, querendo estar com Ele todo momento. De você amar a palavra. Eu tenho desafiado as células, os líderes de célula, a se reunir com seus discípulos, pelo menos uma vez na semana, e dedicar um tempo de oração, só oração. E lá na torre de oração, a igreja ela fica aberta das 7 da manhã às 8 da noite, aquele outro espaço, espaço Move, fica aberto para as pessoas irem lá e orar, buscar a Deus. E você faz parte desse desafio. Sabe por que você tem que orar? Porque quanto mais você buscar a Deus, mais o Espírito Santo enche o seu coração, e aí aquilo lá que é tão difícil de mudar na sua vida começa a ser mudado. Aquilo que é tão difícil de ser resolvido na sua vida começa a ser resolvido. Aí aquela pessoa que é tão difícil de Deus tocar no coração, ou de ter uma mudança, as coisas começam a acontecer. Por que começa a acontecer? Porque você colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Porque você entendeu que no reino de Deus, o fruto do Espírito Santo é fruto da busca da presença dEle. Você precisa ser uma pessoa longânima, aquela pessoa que demora para se irar, bondosa, benigna, que não tem maldade, fiel, manso. Você precisa se encher do Espírito Santo. Sem você se encher do Espírito Santo, sem você buscar mais a presença de Deus, a única coisa que vai sobressair na sua vida são as obras da carne. Daí vai estar você sempre nervoso, daí vai estar você sempre querendo ser infiel, vai estar você sempre caindo no vício de novo, vai estar sempre você contando mentira, vai estar sempre você entristecendo o coração de Deus. Você acha que Deus gosta que você entristeça o coração dele? Agora, Deus não deseja que você tenha uma vida intensa com Ele, uma vida verdadeira com Ele, que você seja apaixonado por Ele, porque no reino de Deus está cheio de pessoas apaixonadas por Ele, não pessoas que batem no peito e dizem assim: eu tenho uma religião, eu creio sim, porque a Bíblia diz que até o diabo tem uma religião. Sabia? Até o diabo crê. O diabo crê em Jesus, só que ele não obedece a Jesus. O diabo crê em Deus, ele sabe que vai chegar o dia dele, mas ele não obedece a Deus. Essa é a dificuldade daquelas pessoas que apenas querem viver uma religião, porque elas creem, mas elas não obedecem. Você precisa crer. Fala comigo: eu preciso crer e obedecer. Domínio próprio, meu querido. Domínio próprio. Você se dominar. Quando eu vi, eu já fiz. Precipitação. Aí você se complica ainda mais. Aí você se enrola ainda mais. Você prejudica a sua vida ainda mais. E Satanás está assim para você, ó. Beleza, do jeito que eu gosto, batendo palma para você, porque você falhou uma vez só, uma vez mais você falhou. Agora Jesus está olhando para você e falando assim: olhe para mim, continua, não desista.